Em meio a tantas lides, a tantos embates, a tantos conflitos, como é absolutamente natural no nosso dia a dia, no mundo da política, em que todos nós exercemos as nossas convicções, em alguns conflitos somos vitoriosos, em tantos outros não alcançamos a vitória, mas ainda assim mantemos a nossa disposição para o trabalho e mantemos o nosso compromisso em continuar representando e correspondendo à expectativa dos nossos contribuintes, da nossa sociedade, de todos aqueles e aquelas que confiaram o seu voto para que nós pudéssemos, aqui do Senado, representar o nosso Estado, representar o nosso país, dar a nossa contribuição ao debate nacional. Mas é com muita alegria, senhor presidente, que em meio a tantos conflitos, que em meio a tantos debates, eu venho à tribuna do Senado Federal para registrar uma homenagem a um dos jornais mais reconhecidos, mais importantes do meu estado, um jornal que ao longo do tempo tem se reinventado, que tem acompanhado o desenvolvimento, que tem se modernizado no tempo, um jornal nascido na minha cidade, na cidade onde eu comecei a minha trajetória política como vereador, ainda no ano de 1982. Pois bem, foi na minha cidade, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que eu assisti o nascimento do jornal A Folha do Espírito Santo, que completa nesse mês de abril 15 anos de trabalho, 15 anos de luta, 15 anos de superação e de resistência. É o primeiro, senhor presidente, jornal diário fora da capital. É o primeiro jornal diário do interior do Espírito Santo. A nossa querida Folha do Espírito Santo tem sede na minha cidade, na cidade de Cachoeiro, mas não apenas tem a sua abrangência limitada ao município de Cachoeiro. Ela tem uma importância muito grande em toda a região sul do Espírito Santo, sendo um importante veículo na formação da opinião pública, na discussão de temas que são do absoluto interesse de toda a região sul do Espírito Santo. Ela tem debatido de forma corajosa, de forma independente, os assuntos que diz respeito ao dia a dia das pessoas e tem sido um veículo importante de discussão do desenvolvimento econômico e social de toda a região sul do meu querido estado do Espírito Santo. Não importa se o sul da montanha, não importa se o sul da planície, não importa se o sul das cidades ou se o sul, das regiões mais rural. A Folha do Espírito Santo, que faz, nesse mês de abril, 15 anos de fundação, ela tem tido uma participação das mais relevantes, sobretudo por sua independência, pela sua construção crítica ao longo da sua história e da sua existência. Uma característica que marca o seu início foi e é um projeto inovador e corajoso. Para se ter uma ideia do dinamismo da Folha do Espírito Santo, basta aqui dizermos que durante 5 anos, não satisfeito com uma edição diária, ela teve, inclusive, 2 edições diárias, uma edição matutina e uma edição vespertina, no momento em que a internet ainda não alcançava e não tinha a grande relevância que tem, como que antevendo a necessidade da informação em tempo real, não é? A Folha do Espírito Santo, portanto, pela manhã lançava um jornal com notícias e à tarde atualizava essas notícias nesse período em que a internet, em que a informação em tempo real, presidente Paim, ainda não era uma forma, uma ferramenta de você acessar a informação, como hoje, acolhida, por mais de 50% dos brasileiros que, através da internet, acessam informação em tempo real. Então, ela teve a capacidade de se antever no tempo, de se antecipar no tempo, e por isso a sua capacidade de ousar, a sua capacidade de ser empreendedora, sempre preocupada em levar a informação adequada e correta ao seu leitor.
Em muito pouco tempo fez história e faz história no nosso jornalismo. Antenada com os novos tempos, em que a informação ganha cada vez mais agilidade, foi o primeiro também diário eletrônico do Estado do Espírito Santo. Sob o comando firme e a competência do jornalista e empresário Jackson Rangel, soube conquistar os leitores com a marca da credibilidade, da confiança e da independência. Foi e é fundamental para a democratização da informação em meu Estado. Os mesmos passos são agora seguidos pela publicação semanal do grupo da revista Leia, uma leitura hoje indispensável entre os capixabas que necessitam aprofundar o seu conhecimento e a sua informação, não apenas daqueles fatos que fazem e que são importantes para o nosso dia a dia, mas o entretenimento, a cultura, enfim, uma revista absolutamente diversificada, com boa qualidade e com boa impressão. Não existe cidadania plena sem veículos de comunicação sólidos e independentes. É a força da imprensa, é o seu espírito crítico, é a sua capacidade de formação de opinião que sustentam a liberdade democrática e a participação popular. E esse é o papel que a Folha do Espírito Santo vem cumprindo à risca, com todo o seu profissionalismo. Ao empresário, portanto, Jackson Rangel, fundador da Folha, ao nosso querido Jackson Júnior, que comanda a revista Leia, a equipe de jornalistas e técnicos que fazem da Folha um jornal que orgulha a todos nós capixabas, os meus sinceros parabéns pelos seus primeiros 15 anos de uma vida devotada à informação, à boa informação, à informação livre, à informação crítica. Portanto, aqui do Senado eu faço o registro, dos 15 anos do jornal A Folha do Espírito Santo, por tudo que tem representado na formação do nosso Estado e por tudo que tem representado na região sul do meu Estado. Mas ouço com prazer o eminente senador Eduardo Suplicy. Prezado senador Ricardo Ferraz, quero aqui expressar a minha solidariedade aos cumprimentos que Vossa Excelência faz, tão merecidos à Folha do Espírito Santo. E Vossa Excelência retratou o histórico deste jornal, deste meio de comunicação tão importante no Estado do Espírito Santo. Mas eu gostaria também, senador Ricardo Ferraz, tendo em conta que ainda na tarde de hoje eu aqui fiz um pronunciamento, o presidente Paulo Paim, inclusive foi um dos que me aparteou, e é testemunha do fato de que o senador Jorge Viana, assim como a senadora Ana Amélia, comentaram o que eu mencionei da minha preocupação com respeito ao fato de não terem sido aprovados, seja o parecer do senador Benedetto de Lira, seja o voto em separado de Vossa Excelência, que, no meu entender, apresentou a proposta mais condizente com os passos na direção de maior racionalidade e enxugamento. E eu avalio que, inclusive, na direção, por exemplo, do que expressou o senador Pedro Simon, porque, como Vossa Excelência, no seu parecer e no seu voto, mencionava a continuidade de medidas de enxugamento relativas a estudos que poderiam ser feitos pela mesa diretora, pela diretoria geral, seja ali na área da polícia, na área da Interleges, na área da saúde e assim por diante. Mas aí aconteceu que todos nós testemunhamos, Vossa Excelência insistiu com o presidente Eunice de Oliveira para que ele fizesse a verificação nominal. Ele preferiu não fazê-lo. Mas, no
a parte do senador Jorge Viana, o presidente Paulo Paim é testemunha, ele afirmou uma vez e reiterou que ele havia votado nos 2 votos. Primeiro, no relatório do senador Benedito Lira, que uma vez rejeitado, ele então avaliou como importante votar favoravelmente ao voto em separado de Vossa Excelência. Por que eu estou trazendo isso aqui em a parte a Vossa Excelência? Porque eu acabo de aqui ler qual foi o resultado da votação registrada pela Secretaria da Comissão de Constituição e Justiça. E aqui está, no parágrafo final, rejeitado o relatório do senador Benedito de Lira. Foram vencidos os senadores Benedito de Lira, Jorge Viana, Inácio Arruda, Romero Jucá, Francisco Donelis, Magno Malta e Lobão Filho. Prossegue. Rejeitado o voto em separado do senador Ricardo Ferraz. Votam vencidos os senadores Ricardo Ferraz, Aloysio Nunes Ferreira, Marta Suplicy, Eduardo Suplicy, Álvaro Dias e Armando Monteiro. Designado relator do vencido, o senador Pedro Táxi, que conclui pela rejeição do projeto. Ora, não está aqui registrado o voto do senador Jorge Viana. Como todos nós ali testemunhamos, após aquela... Quer dizer, quando estavam para ser votados os 2 pareceres, o senador Pedro Simão, por exemplo, saiu. Acredito que também tenha saído, e isso é até fácil verificar, o senador Antônio Carlos Valadares e o senador Magno Malta, mas, no mínimo, o senador Ricardo Ferraz tivesse sido registrado, e eu acabo de telefonar para o senador Jorge Viana, estou estranhando que o seu voto, aqui reiterado, não foi registrado. Se tivesse sido registrado, teria havido, no mínimo, 7 votos versus os outros 7, no mínimo. O senador Eunício de Oliveira teria que, então, desempatar, se é que não deu 7-6, em favor do parecer de Vossa Excelência. Então, eu há pouco conversei com o senador Jorge Viana, tendo notado isso, e eu vou pedir muito atenciosamente ao senador Eunício de Oliveira que ele possa estar atento. É possível que tenha cometido um deslize na contagem e não observou a mão levantada do senador Jorge Viana. Isso poderá até ser observado, às vezes a TV Senado, quando focaliza a imagem, quem sabe esteja lá registrado, pelo menos o senador Jorge Viana, aqui disse e reiterou que votou a favor do voto em separado de Vossa Excelência, que não foi registrado. Para sanar a dúvida, é claro que teria sido bom a verificação nominal, mas o presidente preferiu não fazê-lo. E eu agora fiquei com essa dúvida. Então, achei por bem compartilhar com Vossa Excelência. Quem sabe possamos dialogar com o senador Eunício de Oliveira para, se porventura estiver confirmado pela palavra do senador Jorge Viana, não foi computado o voto que ele afirmou e reiterou que tinha sido dado, mas não está aqui registrado. Então, eu queria transmitir a Vossa Excelência que tanto se empenhou para elaborar bem, e depois de tanto ter estudado, o voto em separado da reforma administrativa, senador Ricardo Ferraz. Senador Eduardo Suplicy, realmente não foi um final feliz. Foi um final carregado de frustração e de decepção. Porque, na prática, nós poderíamos tudo. Nós poderíamos aprovar o meu parecer,
se assim entendesse os senhores senadores, como o melhor, porque, ao meu parecer, depois de muitos meses de estudo, e Vossa Excelência, quem presidiu não apenas a última subcomissão, mas Vossa Excelência foi membro da comissão no mandato anterior, em que este tema foi debatido, e nós estamos devendo uma satisfação à sociedade, porque esta é uma promessa que a Casa assumiu com a opinião pública, inclusive tendo contratado a Fundação Getúlio Vargas para que assessorasse os senadores e pudesse indicar a melhor ou as melhores alternativas, porque as instituições, não importa se públicas ou privadas, mundo afora, precisam ser refundadas à luz da nova e atual dinâmica das demandas sociais. E é preciso que nós tenhamos essa consciência, ou seja, o Senado não é propriedade de nenhum de nós individualmente. O Senado não é propriedade dos seus trabalhadores, o Senado é propriedade do contribuinte brasileiro. E nós precisamos estar antenados para aquilo que tem manifestado o contribuinte brasileiro. E chama a atenção algumas questões, senador Paim. Como pode o Senado brasileiro custar 3 vezes mais que custa o Senado francês? Então, foi nessa dimensão que nós fizemos um trabalho muito detalhado. O meu parecer, ele sinalizava uma possibilidade de economia de até 185 milhões de reais por ano. Uma expressiva contribuição que a nossa Casa estaria dando ao contribuinte brasileiro. O senador de Lira apresentou a sua proposta e também o seu parecer sugeria, indicava, concluía por uma economia de até 155 milhões de reais por ano, que os senadores pudessem fazer opção por um ou por outro. Agora, fazer opção por nenhum dos dois, rejeitar de plano os dois, sem que uma alternativa fosse colocada para que os senadores pudessem debater, esse me parece ter sido o pior dos mundos e o pior dos caminhos que foi escolhido. Então, Vossa Excelência traz uma informação muito importante. Para evitar essa dúvida, eu, ao final, pedi verificação de votação para que os senadores pudessem expressar a sua votação pessoal, como, aliás, aconteceu na primeira votação. E nós não teríamos hoje que estarmos aqui dirimindo dúvidas sobre essa, que é uma questão muito importante que nós estamos debatendo e que seguramente agora a mesa diretora terá que decidir o que fazer com a conclusão da Comissão de Constituição e Justiça. Mas concordo com Sua Excelência que devemos procurar o diálogo e o entendimento com o senador Eunício, que tem sido um senador extremamente democrático, atencioso, tem permitido que o contraditório se estabeleça em questões divergentes na comissão, para que nós possamos suscitar o melhor entendimento, a melhor transparência dessa que é uma questão que seguramente não morre aqui. Nós precisaremos continuar estudando e debatendo esse tema, e agora nós precisamos, de fato, que a comissão diretora da Casa, que a mesa diretora da Casa, indique o caminho que vai optar em razão da decisão que adotou o conjunto dos senadores que, naquele momento, estavam na Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu quero, de fato, também aqui, agradecer todo o apoio que, na condição de relator, recebi de Sua Excelência como nosso presidente, dirigindo os trabalhos com equilíbrio, com sensatez, com correção, permitindo que nós chegássemos aonde chegamos. E nós chegamos ao final. Mas, lamentavelmente, a comissão, em lugar de decidir por um ou por outro, decidiu em rejeitar os dois, e aí criou uma condição inusitada, quer dizer, uma condição e uma situação surreal, quando nós poderíamos estar aqui hoje comemorando avanços, passos importantes na direção de reestruturarmos, as funções administrativas aqui no Senado. De modo que eu agradeço a parte de Sua Excelência, mas agradeço mesmo a forma com que Vossa Excelência conduziu os trabalhos como nosso presidente na subcomissão, que trabalhou detidamente durante meses para que pudéssemos oferecer ao plenário um caminho, e aí o plenário faria a opção de acordo com o juízo de valor de cada um dos senhores senadores. Mas ouço de novo com prazer. Apenas para agradecer e cumprimentá-lo pelo seu excelente trabalho, senador. E espero que o senador Eunício Oliveira possa considerar isso, ele que tem procurado agir com bom senso
e imparcialidade. Muito obrigado. O senador Dionísio tem de fato agido com absoluta correção. Ele tem coordenado os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça e, portanto, o senador Dionísio tem merecido os nossos registros de elogio pela forma democrática, correta, atendendo aquilo que prescreve o nosso regimento interno. Então, eu deixo aqui esse registro, porque não é fácil, em alguns momentos o clima é tenso, o estresse se estabelece, e aí é necessário que a condução possa se dar com muito equilíbrio, e o nosso presidente Eunício Oliveira tenha se conduzindo ao longo desse período em que eu tenho a condição e a oportunidade de participar da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores senadores.